Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre a área dos quadriláteros, especialmente sobre a área do paralelogramo. Portanto, os objetivos desta aula serão retomar o conceito de área, a qual vocês já viram em aulas anteriores, e ainda resolver e elaborar problemas envolvendo o cálculo de medida de área de um paralelogramo. Mas antes, é importante você recordar alguns conceitos. Por exemplo, você se lembra como calculamos a superfície retangular? Ou seja, você se lembra como calculamos a área do retângulo? Lembra ainda como calculamos a área de uma superfície quadrada? E você tem alguma ideia de como é que nós podemos calcular a área do paralelogramo? Então vamos recordar. Esse é o retângulo. Então, para a gente poder calcular a área da superfície do retângulo, nós vamos multiplicar o valor da base vezes a altura. Lembrando que a altura, muitas vezes, ela vem representada pela letra H, ok? Vale lembrar ainda que para a gente fazer essa multiplicação da base vezes a altura, a base e a altura devem apresentar a mesma unidade de medida. Ou seja, se a base está em metros, a altura também deve estar em metros. Se a base está em centímetros, a altura também deve estar em centímetros, ok? Caso contrário, se as unidades, se as medidas não apresentarem a mesma unidade de medida, você vai ter que fazer a transformação. Ou vai transformar tudo para metros, ou vai transformar tudo para centímetros e assim por diante, ok? Então, memorizem aí, área do retângulo, base vezes altura, ok? Na sequência, nós temos a área do quadrado. Lembrando que o quadrado, ele vai ser um quadrilátero que possui os 4 lados iguais. Portanto, nós podemos representar a área do quadrado de duas formas. Nós podemos dizer que a área do quadrado pode ser lado vezes lado, L vezes L, esse Lzinho aqui indica o lado. Ou ainda, nós podemos simplificar esta fórmula. Nós podemos dizer que a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Então, as duas maneiras, as duas formas estão corretas, ok? Então, lembra lá, a área do retângulo, base vezes altura. Área do quadrado, lado vezes lado ou lado ao quadrado, ok? Anotou aí no seu caderno? Então, agora, vamos conhecer a área do paralelogramo. Mas, para isso, vamos entender o que é um paralelogramo. Vejam a definição. Paralelogramo é todo quadrilátero que tem dois pares de lados opostos paralelos. Ou seja, ele tem aqui um par, um par de dois lados que são opostos e ao mesmo tempo são paralelos. Ou seja, esse ladinho aqui A, se eu for prolongar ele, se eu pegar uma régua e prolongar esse ladinho A aqui, e fazer a mesma coisa com esse ladinho aqui, se eu pegar uma régua, colocar bem em cima aqui desse traço e prolongar esse segmento, significa que esses lados nunca vão se encontrar. Portanto, eu posso deduzir que se tratam de lados que são opostos e ao mesmo tempo paralelos. E o paralelogramo, ele tem dois pares de lados opostos e paralelos. Então, esse Bzinho é a mesma coisa. Se eu pegar esse segmento B e prolongar ele, aumentar ele, ele também nunca vai se cruzar, nunca vai se encontrar com esse ladinho que está oposto a ele, tá? Então, essa é a definição do paralelogramo. Um quadrilátero também, já que possui 4 lados,
onde possui dois pares de lados opostos e paralelos. Então, anote essa informação no seu caderno, ok? Mas você já parou para pensar como é que a gente faz para calcular a área desse paralelogramo? O que vocês acham? Bom, vocês já aprenderam que a área do retângulo, vamos voltar lá no retângulo, é uma base vezes altura, certo? Então vamos imaginar que o paralelogramo é como se fosse um quadrilátero inclinado, não é mesmo? É como se eu tivesse pego o retângulo e inclinado ele, certo? Se eu voltar ele ao normal, né? Se eu deixar esses ladinhos aqui, ó, esses ladinhos, esses segmentos A retinho novamente, o que vai acontecer? Ele vai virar um retângulo. Então, para calcular a área, nós podemos pensar dessa maneira. Veja, acompanhe aqui no slide. Ó, qual é a área do paralelogramo ABCD representado abaixo? Então, veja que esse paralelogramo, ele também tem duas grandezas aí. Ele tem a medida da base, que vale 7 centímetros, e tem a medida da altura, que vale 4 centímetros, ok? Como é que a gente faria para calcular essa área? Bom, o pensamento que a gente tem que ter para calcular a área do paralelogramo é bem parecida para o cálculo da área do retângulo, tá? Então, é como se eu chegasse aqui, transformasse, entre aspas, né, esse paralelogramo em um retângulo, tá? E aí eu calculo, então eu faço base vezes altura. Eu calculo 7 vezes 4, tá? Então vamos acompanhar aqui no slide, vamos acompanhar a definição. Veja, para saber qual é a área dessa figura, podemos transformar o paralelogramo A, B, C e D em um retângulo, cuja área já sabemos calcular. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos transformar esse paralelogramo em um retângulo, tá? Assim, ó. Então, ele estava inclinadinho, né? Deixei ele retinho, ele virou um retângulo. Então agora eu sei que a base dele é 7 e a altura é 4, ok? E aí o que a gente faz? Bom, a gente multiplica base 7 vezes altura 4. Vamos lá? Então, a área do retângulo, nós podemos dizer que é a mesma área, a mesma fórmula que eu posso utilizar para calcular a área do paralelogramo. Então, a área do paralelogramo vai ser 7 vezes 4. 7 vezes 4, quanto que é, pessoal? 28, tá? Então, eu posso dizer que a área desse paralelogramo é igual a 28 centímetros quadrados. Então, não esqueçam da unidade de medida, ok? Quando estamos calculando uma área, a área deve ser sempre expressa em centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, decímetros quadrados. E aqui no exemplo, como nós estamos trabalhando com a unidade de centímetros, então vai ficar 28 centímetros quadrados, ok? Então, a área do paralelogramo, 28 centímetros quadrados. Tudo bem? Bom, adiante, então, nós podemos observar que a área do paralelogramo ABCD, ela é igual à área do retângulo ABEH, ok? E podemos concluir ainda que nós podemos utilizar a mesma fórmula para calcular a área do paralelogramo, base vezes altura, ok? Então agora eu preciso que vocês anotem aí no caderno de vocês. Área é igual a área do paralelogramo é igual a base vezes altura, ok? Tudo bem? Registraram? Então agora, pessoal, nós vamos para o nosso praticando 1. Vamos ver se vocês realmente entenderam como é que a gente calcula a área do paralelogramo, ok? Vamos acompanhar então o praticando 1. Veja, Thales está negociando a troca de um terreno com seu amigo Fábio. O terreno de Thales tem a forma de um retângulo e está representado na figura 1.
O terreno de Fábio tem o formato de um paralelogramo e está representado na figura 2, ok? Vamos acompanhar então. Para que a troca aconteça, é necessário que os terrenos tenham a mesma área. Verifique se a troca será possível. Pessoal, então esse praticando 1, ele é bem tranquilo, tá? Nós temos aí 2 amigos que possuem o mesmo terreno, tá? Aliás, cada um possui um terreno com áreas diferentes. O Thales possui um terreno com formato retangular, tá? O Fábio possui um terreno com formato de paralelogramo. A pergunta é, eles precisam fazer a troca desses terrenos, eles querem trocar, tá? Mas para fazer a troca, esses terrenos precisam ter a mesma área, tá? A mesma medida de superfície. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a área de cada uma das figuras e verificar se elas são iguais, tá? Se as áreas forem iguais, significa que sim, que eles poderão fazer a troca do terreno. Caso as áreas não sejam iguais, significa que, infelizmente, eles não poderão fazer a troca do terreno, ok? Então, a professora vai dar um tempinho agora para vocês resolverem o exercício e, na sequência, eu volto para a correção. Vamos lá, pessoal? Então, vamos para a correção do nosso praticando 1. No praticando 1, nós temos aqui, ó, figura 1, nós temos uma área retangular. Então, nós vamos fazer base, que é 80, vezes a altura, que é 60 metros. Percebam que as duas unidades, que as duas grandezas possuem a mesma unidade de medida.
ambas estão em metros, então significa que eu já posso calcular, ok? E aqui também, ó, qual que é a fórmula da área do paralelogramo? A fórmula da área do paralelogramo também é base vezes altura. Então, eu vou multiplicar base, que é 160, vezes a altura, que é 30. Então, vou fazer a multiplicação, tá? Vamos analisar, então, se essas áreas terão o mesmo resultado, ok? Então, a figura 1. Figura 1 eu vou fazer 80 vezes 60, que é igual a 4.800 metros quadrados. Então, significa que toda essa superfície, todo esse terreno possui uma área de 4.800 metros quadrados, ok? Então, agora nós vamos calcular o terreno do Fábio, tá? Então, veja, o terreno do Fábio vai ser base, que é 160, vezes a altura também. Então, 160 vezes 30. Olha só, a área do terreno do Fábio vai ser igual a 4.800 metros quadrados. Então, o que isso significa para nós? Significa que os terrenos, embora tenham formatos diferentes, tá? Eles possuem a mesma medida de superfície. Olha que interessante, né? E com isso, o Thales e o Fábio conseguem fazer a troca dos terrenos, ok? Certo? Pessoal, vamos então agora praticar mais um pouquinho, tá? Vamos para o praticando 2. Olha que interessante o nosso praticando 2. Laíse quer trocar o telhado de sua casa. O pagamento da mão de obra será calculado com base na área total do telhado. A figura que segue representa as dimensões do novo telhado. Calcule a área total do novo telhado. Pessoal, dá uma olhadinha aqui no telhado da casa da Laíse. Que figura ela lembra? Ela lembra o formato de um paralelogramo, não é mesmo? E o formato do paralelogramo vocês já sabem como calcular. Olha que interessante, no exercício ela precisa reformar o telhado, precisa trocar o telhado e para ela saber o preço, né, da mão de obra, quanto que ela vai pagar pela mão de obra, ela precisa saber a área do telhado. Por quê? Porque a mão de obra ela é dada, né, de acordo, ela é calculada com base na área total do telhado, tá? Quando a gente trabalha na construção civil, é muito comum o trabalho, né, a mão de obra ser calculada por metro quadrado, tá? Então aqui se trata dessa situação. Vocês vão ter que calcular a área do telhado para saber quanto é que a Laíse vai pagar aí pela mão de obra, tá? Então a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o praticando 2 e na sequência a gente volta para resolver esse exercício.
Vamos lá, pessoal? Então vejam, atenção com esse exercício, hein? Olha só, nós vamos calcular essa parte do telhado, né? Que lembra um paralelogramo. Então, vamos lá. Note que nós temos aqui o valor da altura e da base do telhado. Então, se a gente tem o valor da altura e da base, nós podemos usar a área do retângulo para calcular essa área, não é mesmo? Então, nós vamos fazer lá 12 vezes 3,5, tá? Então, 12 vezes 3,5 é igual a 42 metros quadrados. Então, lembra sempre de utilizar a unidade de medida ao quadrado, tá? Só que, né, acredito que todos tenham percebido, nós calculamos aqui apenas metade do telhado, não é mesmo? E a outra metade? Será que ela não vai querer arrumar? Será que ela vai querer arrumar só metade do telhado? Provavelmente não, né, pessoal? Então, nós temos que calcular a outra área também, tá? Então, como se trata aqui só da metade do telhado, eu sei que a outra metade também vai ter 42 metros quadrados de área. Então, nós multiplicamos esses 42 metros quadrados de área por 2, tá? Então, a área total desse telhado vai ser uma área igual, equivalente a 84 metros quadrados, ok? Certo? Então, esse é o resultado. Pessoal, nesta aula, nós relembramos aí os conceitos de área do quadrado, área do retângulo e aprendemos ainda sobre a área do paralelogramo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!